Flávia, Binha, boa, Daniele, Kika Rodarte, parabéns para você nessa data, querida. Um beijo no seu coração, minha amiga. Quem? Kika Rodarte. Kika entrou. Antônio Carlos, Juliane, Eliana, Luiz Santos, Jaqueline, Fernando, boa noite. Kika, seu amor, tudo de bom para você, que você continue reproduzindo alegria por esse mundo afora. Viviane, Andréia, César Fonseca, Célia Andrade, boa noite, Vitória, boa noite, Manguinhos. Luiz Costa, boa noite. Giovanni de Carmo do Cajuru, grande Carmo do Cajuru. Boa Ventura, Kellyson Almeida, boa noite. César Barbosa, Douglas, Kika de novo. Ô, gente, essa Kika, nós vamos te colocar um dia aqui, porque você vai assim bombar a audiência do Sextou. Rafael Hauck, Juliano, Mauri Mota, Flávio Advogado, Antônio Felipe, Adriana Soli, minhas referências, grande referência de governança corporativa. Adriana, eu vou te trazer no Sextou para você mostrar para o pessoal como é que esse governo pirou em termos de governança corporativa. Estão acabando com a governança do mercado brasileiro, dando o mau exemplo através das estatais e até aquelas que são privatizadas e têm controle indireto, como é o caso da Vale. Valeu, Adriana, buenas. Adriana, você tem que botar a boca no trombone. O mundo precisa te ouvir. João Antônio, Johnny. Ribeirão das Neves. Já cumprimentei. Quem? Ribeirão das Neves, Marcinha, Cris, o Alegre Conversa de Redação, boa noite. Dário Chau, qual o melhor investimento hoje no Banco Dicionário? Uai, você está me apertando, Banco Dicionário? Daniel Rank, Tintim, gente, vamos pro vinho que eu tô... Tem muita gente, vamos pro vinho e vamos falar, né, porque o bicho tá pegando. Estamos juntas, querida. Estamos mesmo, Adriana. Nossa Senhora, você deve estar trabalhando muito. Tintim. Gente, em homenagem à queda da temperatura, eu estou tomando hoje um primitivo, que é um vinho para lá de potente, um primitivo de Mandúria. Esse vinho é uma delícia. E eu estou tomando, não é por acaso, não. Que esse vinho, ele conta a história da raposa e das uvas, tá vendo? Tem uma raposinha aqui. Eu tô querendo embriagar a raposa, tô querendo tomar esse vinho todo dia, até o primeiro jogo da final do campeonato. Porque a raposa embriagada, ela vai cair lá no alçapão da Arena MRV. Mauri Mota, de Bom Despacho. Mas é isso mesmo, vinhaço, também gosto muito, é um vinhaço. E vamos embriagar a raposa, porque é o único jeito que a gente tem. E tchau, Filipão. Aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu sigo o Rubens Menin, né? Aí eu entrei lá, ele estava falando, classificamos. Logo depois que o Galo perdeu do América, ele estava todo feliz porque a gente tinha classificado. Aí eu peguei, escrevi assim, ô Menin, tomara que o Filipão não coloque água no nosso chopp. O tanto de gente que curtiu, eu tô começando a ficar assim até preocupada. Tomara que eu tenha influenciado sim no pé na bunda do Filipão. Vai com Deus. Nós não ganhamos o Campeonato Brasileiro porque nós perdemos 9 partidas seguidas com o Filipão. E agora o Mineiro é nosso e a Libertadores é nossa também. Time nós temos. Então vamos falar, gente. Essa semana, né? Já podemos começar, já relaxou todo mundo pegou cerveja, o vinho, o drink, Adalberto, mais um tintim e vamos começar. Essa semana foi marcada pela decisão de política monetária. E aí eu acho que eu dei uma acertada boa.
Lembrem que eu falei para vocês que eu não estava indicando investimento pré-fixado, porque a taxa de juros do Brasil, estava todo mundo projetando que a Selic ia cair para 9, para 8,5. Aí eu falei assim, gente, vão com calma, porque pode não ser isso não. Eu acho que a Selic vai parar em 10. Eu falei isso aqui várias vezes. E não parece que mãe de Ná acertou. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, como no Brasil, o que estava esperado aconteceu. Aqui a taxa foi cortada em 0,5 ponto, por unanimidade, é o 6º corte consecutivo, e nos Estados Unidos a taxa foi mantida entre 5,25% e 5,5% ao ano. Nos Estados Unidos, não tem um comunicado, mas logo depois o Jerome Powell ele dá uma entrevista. E nessa entrevista ele foi questionado, né, a tentar dar a diretriz futura. Está todo mundo querendo acertar quando que os Estados Unidos vão começar a cortar os juros. E como a inflação de fevereiro veio muito forte, a inflação, o PPI, que é o índice de preços ao produtor, porque a inflação ela chega primeiro ao produtor. Como os insumos aumentam, você depois repassa esse preço para o consumidor. Então, o que assustou todo mundo foi que a inflação ao produtor nos Estados Unidos veio muito alta em fevereiro, o dobro do que se previa. A gente estava esperando 0,3, veio 0,6. E aí, estava todo mundo com medo, nessa entrevista, do Jerome Powell ser mais duro. Já vamos introduzindo os nomes em inglês, né? Em inglês, o falcão é hawk e o pombo é dove. Sabe aquele sabonete Dove? Então, quando vocês ouvirem hawkish, né, que o Banco Central está hawkish, ou o Banco Central está dovish, isso quer dizer que ele está mais para pombo ou mais para falcão. E a interpretação do hawkish é que ele está mais duro em segurar ou subir os juros. E se ele tiver dovish, ele está um pombinho. Então, ele está mirando a queda dos juros. Então, a postura do Jerome Powell na entrevista foi dovish. Ele relativizou a inflação e disse que a inflação está convergindo para a meta de 2%, mas que ele ainda não tem segurança, eles ainda não estão seguros em iniciar o processo de corte, que eles têm que acompanhar um pouco mais. E aí que eu acho que eles estão certos e o Banco Central brasileiro também está certo. Eu estou fazendo isso para fazer analogia. Você não pode brincar com a inflação. A inflação, quando você brinca com a inflação, como autoridade monetária, você está brincando com o poder de compra da população. E se você erra a mão, ou para mais ou para menos, você causa um desastre. Então, o que acontece? Se o Banco Central corta os juros cedo demais, estou falando dos Estados Unidos, porque o nosso já começou a cortar, a inflação pode ter um repique. E muitas vezes esse repique, o Banco Central pode perder a mão no controle. E aí é mais um sacrifício. Então, do jeito que está, a taxa está alta? Tá, mas está estável. Então, para começar a cair, o Banco Central de lá quer ter a certeza da convergência da taxa para 2%. Mas ele deixou claro que ele não precisa de esperar que a inflação chegue a 2%. Ela está em 3,2%. Ele não precisa de esperar que ela chegue em 2% para começar a cortar. Então, a gente tem que acompanhar esse número da inflação daqui para frente e como que a economia americana está. Se ela está muito aquecida, se o mercado de trabalho está criando muitos postos de trabalho, porque isso gera pressão inflacionária. Quanto mais emprego você gera, você aumenta o nível de renda. Quando você aumenta o nível de renda, você aumenta o nível de consumo. Se você tem um país consumindo mais, os preços podem subir. E geralmente eles não caem, porque aumentou a demanda e você tem uma oferta ali. Bom, esse é o caso do Banco Central americano. Mas o mercado gostou, que ele não foi duro, ele não foi hawkish, e aí as bolsas americanas bateram de novo. E isso não acontecia há muito tempo. Os 3 índices bateram recordes de alta no mesmo dia, recordes históricos de alta. Dow Jones, Nasdaq e S&P 500. Lá na Europa, isso contaminou a Europa. Paris, a Bolsa de Paris bateu recorde, a Bolsa de Frankfurt, a Bolsa do Japão já tinha batido recorde. Aí eu volto para a minha história.
Na semana passada, o cara que escreveu Pai Rico, Pai Pobre soltou um alerta, que ele acha que nós estamos prestes a termos uma explosão dessa bolha. E eu concordo, estou falando isso desde o final do ano passado. O que eu falo? Quando você tem juros altos, o lado real da economia, ele não vai tão bem, ele não cresce tanto, porque o crédito está caro. Então, se o crédito está caro para as pessoas, para as famílias, e está caro para as empresas. Então, as famílias consomem menos, as empresas crescem menos, e nós estamos vivendo, em 2024, um fenômeno, onde você tem os juros mais altos do século e as bolsas em recordes históricos, no maior nível do século. Então, isso não bate muito bem. Então, nós podemos ter uma realização no mercado de capitais, nas bolsas. Por quê? A inteligência artificial, ela chegou como as empresas .com chegaram no início do século. Então, as empresas de inteligência artificial começaram a se valorizar muito. Então, isso deu um auê e o mercado está indo junto. Só que a gente tem que separar o joio do trigo e tem que separar, inclusive, o excesso de valorização dessas empresas de inteligência artificial. Mas cenas que seguem, vamos ver a cena do próximo capítulo. Voltando para o Brasil, fazendo a analogia, o Banco Central daqui cortou pela sexta sessão consecutiva, como era esperada, a taxa em 0,5 ponto. E por unanimidade. Mas depois que ele faz o corte, o que ele faz? Ele solta um comunicado. Nesse comunicado, ele dá as diretrizes futuras, que no jargão do mercado, é tudo em inglês, chama Forward Guidance, né? Que é o guia do futuro. E nas reuniões anteriores, ele vinha dizendo que novos cortes da mesma magnitude ocorrerão nas próximas reuniões. Tudo no plural. Quando chegou agora, ele tirou o plural. Ele manteve um corte de 0,5 ponto percentual para a reunião de maio, mas junho a Deus pertence. Por quê? Porque o nível de incertezas aumentou. Então, se o nível de incertezas aumentou interna e externamente, o Banco Central tem que se preocupar com o comportamento dos preços daqui para frente, assim como o Banco Central americano não está cortando juros, porque ele tem que ter certeza de que a inflação está sob controle. E por aqui também, o Banco Central tem que ter certeza que a inflação não vai dar um repique, senão ele mantém a taxa. E aí o que acontece? Ele soltou, né, no Forward Guidance, que também foi mexido por unanimidade, ele tirou esse plural. Aí o mercado deu uma realizada. O mercado corrigiu o excesso de otimismo. A Bolsa caiu, a Bolsa hoje caiu 0,88, fechou a semana só com 0,23 de alta. O dólar subiu, o dólar na semana ficou no 0 a 0, mas o dólar está acumulando uma alta de 3% em relação ao real no ano, enquanto a Bolsa cai 1,54. E os juros futuros também subiram. Então houve uma correção do otimismo, porque se nós teremos no Brasil juros mais altos do que aquilo que se previa, porque estava todo mundo prevendo 9, agora a maioria já está prevendo a taxa Selic no final do ano a 9,75. Vai ser um ótimo exercício a gente ler o relatório de mercado, o Boletim Focus, na semana que vem, tá? Para ver a mudança que o mercado teve em relação a isso. Tá, então você tem uma incerteza em relação à inflação, porque a economia brasileira está mais aquecida do que devia, os serviços cresceram 0,7, esperava-se um recuo em janeiro, as vendas ao varejo cresceram 2,5, esperava-se um crescimento de 1,7, a indústria está recuperando, cresceu mais de 1, o agro nem tanto, né? O agro vai ter uma quebra de safra, a gente vai ver isso por aí. Mas qual que é a outra preocupação, que é a minha maior preocupação? O fiscal. E saiu hoje o primeiro boletim, primeiro relatório bimestral das contas públicas, ou de receitas e despesas. Esse relatório, publicado hoje, ele trouxe um banho de água fria para o mercado.
porque pelo relatório a gente percebe que o governo não está tendo cuidado em contingenciar receitas para o caso de frustração de receitas futuras. E do lado da despesa, ele corrigiu a despesa em 1 bilhão. Então, a despesa projetada no relatório anterior do ano passado, a despesa primária de 2 trilhões 183, ele passou para 2 trilhões 184. E a gente sabe que esse governo tem gastado bastante. Ei, Roseli? E pelo lado da receita, e eu li uma análise do Carlos Caval, que eu admiro muito, e o Carlos Caval foi secretário do Tesouro Nacional. Então ele falou, o Marcelo, não adianta você ter recorde de arrecadação se do lado da despesa, a despesa está crescendo mais do que a receita. Então é essa a atenção que o Caval chama, porque você pode ter, primeiro, uma frustração de receita no futuro, você pode ter uma quebra de receita. Então, nos primeiros meses do ano, o Tesouro é sempre conservador. Então, ele faz um contingenciamento maior. E que esse governo não está tendo essa preocupação de contingenciar. Quando você contingencia, você deixa de gastar. Então, ele está pegando a receita e gastando. E pelo lado da despesa, a correção que ele está fazendo na despesa, ela é quase que chamar a gente de besta, de burro, porque a gente está vendo claramente o aumento dos gastos e ele aumentar a despesa em 1 bilhão de 2023 para agora, não bate. Então, esse relatório, ele trouxe foi uma ducha de água fria, por isso que a Bolsa caiu hoje. Foram as duas coisas, né? Ontem, a Bolsa caiu porque a taxa de juros ia ser maior e ficou todo mundo esperando esse relatório bimestral de receitas e despesas, que também trouxe uma certa preocupação, uma incerteza, porque o tempo inteiro o Banco Central, no comunicado, nas atas, ele pede ao governo, né, que tenha que ser muito criterioso na entrega da meta fiscal, na busca da meta fiscal. E para o Caval, do jeito que está claro que o governo vai mudar a meta, porque a meta era no máximo 0,25% de déficit esse ano. E ele falou que pelo andar da carruagem tem que mudar para meio. O pior é se houver uma deterioração. Nós assistimos esse filme na Dilma. Os ministros da Dilma, que trocava todo dia, aí eles vinham e projetavam uma meta. Por isso que era aquela brincadeira da meta. Aí a meta primeiro era de superávit. Olha que isso deteriorou. A Dilma tomou posse em janeiro de 2015. Em maio de 2016, ela sofreu impeachment, porque o governo ficou completamente desgovernado. E houve pedalada, sim. Houve desvio de dinheiro de banco público para cobrir rombo de déficit. Então, era contabilidade criativa, que ainda nós não estamos vendo isso. O que nós estamos vendo é um pouco caso na hora de gastar, pouca responsabilidade no gasto e pouco conservadorismo na despesa. Então, você tinha que ser conservador. Não, a despesa vai aumentar tanto. E aí você tem que contingenciar o gasto. Se não houver um aumento da receita que eles estão esperando, a coisa fica braba. Então, quando eu falo aqui que eu estou assistindo de novo o que eu vi no segundo mandato da Dilma, é impressionante. No segundo mandato da Dilma, nós vimos a Petrobras quebrando. A Petrobras não está quebrando, mas ela está sofrendo uma ingerência que ela perdeu mais de 50 bilhões de valor de mercado em 2 dias. A Eletrobras também não está quebrando, mas é uma empresa que foi privatizada e que agora, para ela conseguir continuar operando, porque depende de concessões públicas, o Lula está chantageando, querendo 4 cadeiras no conselho. Quer dizer, você privatiza uma empresa e depois você exige, fora daquilo que foi combinado. Tudo bem que o governo tem mais de 30% na Eletrobras, mas quando ela foi privatizada, quando eu coloquei meu dinheiro, quando você colocou seu dinheiro na Eletrobras, a regra era outra. A Vale, que é uma empresa privatizada,
Só que a Previ tem 2 cadeiras no conselho. E aí, fazendo pressão política com outros membros do conselho, o governo quer indicar o presidente da Vale. E qual que é a consequência disso? Ele está acabando com o mercado. O volume da Bolsa hoje foi de 18 bilhões. Nós não temos uma Bolsa mais, nós temos uma pochete. Com a sede, com a fome de arrecadar, houve uma mudança na liquidez de títulos tão importantes como LCI e LCA, que o público em geral, as pessoas físicas estavam adorando. Mas você tinha 90 dias, né? A partir de 90 dias você tinha liquidez. Aí mudaram as regras para 1 ano a LCI, 9 meses a LCA. Nós não temos esse dinheiro. O Brasil não é um país que você pode, a classe média brasileira não pode deixar o dinheiro investido. Poucas pessoas podem, mas a maioria, 90 dias você aguenta, você tira da poupança e põe na LCA, na LCI e vai girando aquilo. Agora, 1 ano, o que isso acarretou? Tem R$1 trilhão, eu quero ver para onde que o número vai. Tinha R$1 trilhão de pessoas físicas em LCIs e LCAs. A diminuir a liquidez, o governo te obriga a ir para fundo. Os bancos estão rindo à toa. Os bancos estão rindo à toa. Então você volta para o fundo é taxado, você paga imposto, paga taxa de administração, paga taxa de custódia, taxa de administração, paga tudo. E antes não, você fazia o seu investimento direto em LCI e LCA com isenção tributária, com isenção de imposto. Mudou a regra? Para quê? Aí a gente tem que perguntar. E ao fazer isso, você diminui a liquidez do mercado de capitais brasileiro, que é o mercado mais importante. É o mercado que financia o crescimento. É o mercado que financia o crescimento com dinheiro do público, sem precisar do dinheiro do banco, sem precisar do dinheiro do governo. E o que o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro estavam fazendo era fazer crescer o mercado de capitais. Desde o governo Temer, você teve um crescimento pela primeira vez em 7 anos. O número de investidores da Bolsa caiu. O número de investidores da B3 caiu. O investimento estrangeiro direto no Brasil caiu 17%. As pessoas não querem mais comprar Brasil. Existe uma insegurança jurídica, porque o governo quer meter o dedo em tudo. E quando o governo mete o dedo naquilo que é da iniciativa privada, você atrapalha o que a iniciativa privada faz muito bem com as leis do mercado. Porque se o governo mete o dedo, ou ele quer ingerir politicamente, ou ele quer imposto para ter mais receita. Então é muito triste. Bom, o que mais? Então eu queria hoje, né, dedicar aqui o meu desabafo à destruição do mercado de capitais brasileiro, passando pela B3. A B3 hoje foi rebaixada. A B3 foi rebaixada, porque a performance, o volume, a Bolsa vive de quê? De negócio. Se o volume de negócio da Bolsa, que era 30 bilhões, cai para 18 e está virando média, 18, 15. E isso é um sinal de quê? Que o mercado brasileiro está desinteressante. E um país que não tem mercado não tem negócio. E se você não tem negócio, se você não tem mercado, a sua economia patina. Então estão matando a economia brasileira. Ou eles mudam de atitude, ou então vão mudar de modelo. Nós estamos indo para quê? Para o socialismo? O Estado, né, está querendo controlar tudo para depois chegarmos no comunismo? É isso? Se for, avisa. Porque estão acabando com o mercado. A Dilma fez isso. Então, tudo de novo. Eu estou vendo o filme de novo. E esse filme é Petrobras, é interferência na Eletrobras, é a Bolsa. As empresas daqui a pouco vão começar a fechar capital. Podem anotar. Porque é muito caro ser uma empresa de capital aberto. Você tem que ter uma diretoria de relações com o mercado, você tem que ter governança, você tem que ter auditoria, você tem que ter relatório social. É muita coisa. E se você não pode ir ao mercado porque não tem investidor, porque o mercado não é atrativo, você sai da Bolsa, você sai do mercado. Perde quem? Perde o Brasil.
Porque a bolsa é a bolsa não, o mercado de capitais, porque a empresa pega o dinheiro no mercado primário. O mercado de capitais é a fonte de financiamento do crescimento com dinheiro público. Mas o povo só vai comprar título do mercado de capitais, só vai comprar renda variável, só vai comprar ação, só vai comprar debêntures se o mercado for sólido, transparente. E o que nós assistimos no nosso mercado? Recuperação judicial da Gol, recuperação judicial da Oi, recuperação judicial da Light. É isso que está acontecendo, vamos acordar. Estão matando o mercado de capitais brasileiro, o mercado mais importante, o mercado mais nobre, que financia com dinheiro das pessoas, do público, o crescimento do país, e as pessoas recebem ou juros ou ganho de capital, se a ação se valoriza, por participarem do financiamento das empresas. É maravilhoso isso. E estão acabando com isso, que estava explodindo. Nós saímos, em 2000 e Dilma, nós saímos aí de, no máximo, 1 milhão de CPFs para mais de 6 milhões de CPF na B3. Agora caiu para 5 e alguma coisa. E o número de empresas abertas cresceu também demais. Vocês vão assistir. Vai cair o número de empresas abertas e vai cair o número de empresas que fazem parte do índice. Por quê? O nosso índice, a base dele é liquidez. Os índices porque aqui é uma pochete, os índices de bolsas maduras, a base é valor de mercado. Então, se você pega as empresas com maior valor de mercado, S&P 500, as 500 empresas com maior valor de mercado nos Estados Unidos, entram para o S&P 500, Nasdaq 100, e aí vai, FTSE, Paris lá, CAC, é tudo assim, valor de mercado. Mas se a gente fosse fazer um índice aqui de empresa por valor de mercado, são poucas as empresas parrudas. Então, o que se definiu no Brasil? E quem criou o índice Bovespa foi o Mário Henrique Simons, em 1964. Ele falou assim, vão criar o índice baseado na liquidez. Então, para fazer parte do índice Bovespa, você tem que ter liquidez em, no mínimo, eu não sei se é 80%, pensa bem, não é 100% não. É 80% ou 85% dos pregões. Então, esse é o critério. Você tem que ter negócio. Então, se você diminui o volume de negócio da Bolsa, você vai diminuir o número de empresas participantes do índice. Quanto menor o número de empresas no índice, mais manipulado ele é. Então, a nossa Bolsa é um cassino, é uma pochete, porque não tem volume e não tem empresa, né? Vai diminuir. Então, se você pegar Petrobras, Vale, bancos, você tem 70% da composição relativa do índice Bovespa. Olha que tragédia. É isso. Porque essas empresas, em negócios, em volume de negócios, elas representam 70% do que é negociado na Bolsa. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, PetroN, PetroPN. Ponto. É isso. Pronto, acabei. Ô Rita, o Alves, você falou aí sobre a queda da Selic, né? O Alves perguntou, já que a Selic caiu 10,75%, qual o melhor investimento e mais seguro no momento? Olha, E várias pessoas estão perguntando, diante desse quadro, o que é mais seguro investir? É porque antes a gente tinha uma projeção de que a Selic iria continuar caindo. Agora botaram um freio. Vai cair mais meio, mas depois para. E se o fiscal atrapalhar, volta a subir. Então, eu falei isso aqui outro dia, repito, é pós-fixado. Você tem que se atrelar a Selic, no caso de comprar um título público, ou ao CDI. Se você tiver condições de aguentar um ano, esperar um ano para botar a mão no dinheiro, LCI, a melhor LCI da Caixa Econômica. LCA, a melhor LCA, Banco do Brasil, porque são os bancos que têm como característico o financiamento da casa própria, do setor imobiliário e do agro, né? E aí você tem também o Sicob, né? Você tem as cooperativas. E se você conseguir, Sicob, LCI,
Mas, repito, o prazo é de 1 ano. Muito cuidado com risco corporativo. Eu já disse isso aqui e repito, o FMI falou, e está acontecendo, que 2024 seria o ano do calote. O Brasil está batendo o maior recorde histórico de pedidos de recuperação judicial. Então, gente, melhor coisa, investimento pós-fixado, porque para onde que a taxa for, você vai junto. Agora, pré-fixado, não, porque a gente pode ter um descontrole fiscal, e esse descontrole fiscal, ele pode fazer com que o Banco Central não só pare de derrubar a Selic, como suba a Selic. E nós estamos em ano de eleição. Eu não queria tocar nesse assunto, não, mas não tem como tocar. E o cenário político está ficando muito tensionado, tenso mesmo. Então, esse cenário político tenso pode ter desdobramentos que podem interferir no mercado, dependendo do que acontecer. Então, eu aconselho pós-fixado. Se você conseguir comprar uma LCI, conseguir que você consegue, mas se você puder esperar 1 ano, 9 meses pela liquidez, LCI e LCA, porque são isentos de imposto. Poupança, ainda nem pensar. Nós estamos com a Selic a 10,75, com a poupança pagando 6. Então, poupança nem pensar. E se você consegue a LCI e a LCA, que você não paga o imposto, você tem a taxa cheia. Você pode não conseguir 100%, mas você vai comprar a 95, a 96, o que é um ótimo negócio. E depois que, para vocês verem como é que eu tenho razão, depois que o Conselho Monetário mudou as regras da LCI e da LCA, tá cheio de banco oferecendo fundo com liquidez diária, pagando 110, 112, 113 do CDI. Então, para aquele dinheiro que você precisa de usar, procure esses fundos. Procure esses fundos, tem grandes bancos como o BTG, tem o fundo da Porto Seguro. É só entrar e olhar a rentabilidade dos fundos, né? Que eles estão pagando, tem fundo do Itaú, pagando acima de 110% do CDI. E aí, mesmo que você pague um imposto, é uma excelente rentabilidade. Porque o imposto da renda fixa é pelo prazo que você fica. Então, se você saca antes de 180 dias, você paga 22,5% sobre o ganho. Ainda tem aquele fundo do Afra, que o Jean, ele tem que voltar aqui. Ele está dando 115 do CDI com uma liquidez em 30 dias. Então, você tem que esperar 30 dias. Mas tem fundo com liquidez diária. Os bancos eles ganharam. Eu tenho até medo eu não vou falar o que eu penso, mas que foi uma sacanagem, foi. Então eles criaram, né? Agora tem fundo, porque antes você comprava um fundo de banco, ele te pagava 95, 97, e agora, como eles estão tirando o dinheiro das pessoas físicas desses investimentos, né? LCI, LCA, os bancos estão nadando, porque eles compram para o fundo e te repassam essa rentabilidade, mas desde que você pague taxa de administração, taxa disso, taxa daquilo, e te dão liquidez diária, tá? Adriana, você tá... Nunes, ele está falando, Rita, eu sou o Rogério da banca e moro no condomínio Condado da Lagoa, onde você morou, e tem uma rua com seu nome, sou seu fã. Botaram meu nome numa rua? Parece que sim, lá em Condado. Jesus, eu tô ficando velha mesmo. Eu vou lá ver minha rua. Tira uma foto para mim. Aí eu sou uma condessa, porque lá é Conde, né? Condados da Lagoa. Então eu sou a Condessa Mundim. A rua é Condessa Mundim. Que legal, Rogério. Obrigada aí. Eu devo ir a Lagoa Santa na Fenatec, na feira que vai ter lá. Uma senhora feira de negócios e conexões. E por falar nisso, eu quero aqui mandar um abraço e agradecer muito o convite que eu recebi. Eu participei da FECONEX. Gente, que feira, que feira. Eu tive na FECONEX anteontem, no lançamento da FECONEX. Ela ainda vai acontecer. Sete Lagoas está bombando, mas bombando mesmo.
os empresários de lá, do setor de hotelaria, né, resolveram criar uma associação e botaram o nome de UAI. E começaram a fazer, é o associativismo, gente. Nós estamos na era de todo mundo junto e misturado. Aí o que acontece? A Adriana tá rindo aqui. Adriana, nós estamos sofrendo, viu? A gente achou que as coisas estavam melhorando, né? Tá voltando tudo. Feconex. A Feconex, ela foi lançada ontem. Ela vai ser lá na Arena do Jacaré, no estádio do Democrata. É um feiraço, mas um feiraço mesmo. Mas vocês vão ver, porque ontem foi o lançamento, é mais para frente. Mas esses empresários criaram uma rede chamada UAI e deu tão certo que eles resolveram ampliar para o pessoal da gastronomia. Aí cresceu mais ainda. Aí eles resolveram criar uma empresa de eventos. E agora eles estão atraindo muita coisa para Sete Lagoas e todo mundo, ontem o Sindicato Rural aderiu, então está todo mundo aderindo. Então a cidade criou, eu sempre brinco, toda cidade deveria ter uma diretoria de inteligência de mercado. Então você chega numa cidade, tem o prefeito, o presidente da CDL, o presidente do Sindicato Rural, o presidente, a representante do SEBRAE, a presidente da Associação Comercial e Industrial, está todo mundo ali junto e misturado querendo a mesma coisa, prosperidade. Então é muito bacana. E aí a coisa anda e vai mesmo. Porque hoje o maior ativo é o conhecimento das pessoas. Porque o conhecimento está no cérebro das pessoas. Se você junta as pessoas bem intencionadas, representantes de segmentos fortes, para pensar o bem para todo mundo, só dá certo. Ainda tinha o tenente-coronel lá, o comandante do batalhão, porque a polícia, a segurança, gente, a segurança ela é a coisa mais importante hoje para qualquer evento. Então a polícia militar lá presente, o prefeito presente, todo mundo. E vai ser uma senhora feira, estou doida para chegar, eu passo a data para vocês. Eu te interrompi, né, Célia? O Claudinei está perguntando se a Oi vai quebrar. O Tanuri não é fácil, não. O Tanuri é que... o Sargento Renato. Sargento Renato. E tirou minha foto lá com o comandante. Beleza. O Sargento Renato me fez o maior elogio que eu já ouvi na minha vida. Ele falou que se tivesse uma palestra do Cristiano Ronaldo e uma minha, que ele iria para a minha palestra. Eu falei, então você não gosta de futebol. O Brasil vai receber o Macron. Isso. O Brasil, o que ela está dizendo é que o Brasil vai receber o Macron. E que como que o governo vai fazer para maquiar que vai apresentar para ele? Não, a França, né, o Lula e o Macron são muito amigos, principalmente depois daquele elogio feito à mulher dele no governo passado, né, que ele ficou muito pé da vida. E eu acho que aquilo ali não cabia, né, mas enfim. O grande problema do Macron é se aproximar do Brasil sem defender a França. Porque o grande problema da França e da União Europeia hoje, que eles estão querendo esse acordo não sai, por causa do nosso agro, que é muito melhor do que o deles. E se assinar o acordo, a França, a Alemanha, a Holanda, o subsídio que eles dão para os agricultores vai ter que ser muito maior. Porque o nosso agro é muito mais competitivo do que o deles. E nós estamos ficando melhor em queijo, nós estamos ficando muito bom em vinho. Então, o Brasil está tomando uma posição, eu não vou nem, covardia falar da nossa capacidade de produção e exportação de grãos, de carne bovina, de carne de frango, e aí vai, né? E a maior preocupação é essa, porque a Europa está pegando fogo com o agro deles lá, protestando e parando a Europa. E tem um acordo a ser assinado, onde nós
teremos, né, ou poderemos entrar com os nossos produtos em condições muito mais competitivas do que hoje. A Adriana Soli, Tratado Verde Europeu. E aí, eles estão exigindo cada vez mais. O café brasileiro tem que ser rastreado. Tudo tem que ser rastreado. E aí começam a falar que nós não somos sustentáveis. Quem fala que o Brasil, eu falo isso e repito, quem fala que o agro do Brasil não é sustentável tem que lavar a boca, porque o Brasil é o país mais limpo do mundo. E eles, em agro, gente, não dá para conversar, não dá. Nós somos o parâmetro do mundo. Então eu não sei o que o Macron vai vir fazer aqui não. E como o Lula não é muito chegado ao agro, eu temo que possa sair alguma coisa que não seja tão favorável ao agro brasileiro. E eu espero que isso não aconteça. Porque as duas coisas que mais bombam no Brasil, que é o setor financeiro e que é o reconhecimento, é através do Banco Central, a nossa tecnologia de setor financeiro, o nosso Banco Central em regulação, fiscalização, ninguém. Receita Federal. Mas vamos falar o Banco Central, que é o melhor do planeta. E o agro, o melhor do planeta. Quem que o Lula bate? No Banco Central e no agro. Então, dá para entender? Então, aquilo que ele deveria exaltar e parabenizar, e se ele está governando com tranquilidade, sem inflação, sem convulsão social, é porque o nosso Banco Central independente, vem cumprindo a sua missão, desde antes de Lula, e entregou para ele tudo tranquilo. Né? Então, o que o Lula colheu em 2023 foi plantado no governo Bolsonaro, literalmente. Agora eu quero ver ele colher o que ele plantou. Porque o Bolsonaro plantou até 22. Agora, 23, o que ele plantou? Uma reforma tributária que não existe ainda e um arcabouço fiscal que ele está rasgando. O que ele vai colher? Ele pode colher inflação. Porque se o fiscal não respeita a responsabilidade fiscal, ele atrapalha a condução da política monetária. Aí a única coisa que o Banco Central pode fazer é subir juros. Então ele vai colher a inflação. E o agro está sofrendo por problemas climáticos e até por falta de recursos que o Plano Safra não tem contemplado adequadamente, principalmente o médio e o grande produtor. E o médio e o grande produtor estão em áreas dominadas pelo bolsonarismo e o dinheiro parece que não chegou o tanto que deveria chegar. Então, existe isso também, né? Mas vamos lá. Márcio Totti, o fundo imobiliário sofre risco também? Não. Aí você tem que ver a carteira do fundo imobiliário, né? O problema do fundo imobiliário é que quando a taxa de juros está caindo, ótimo para o setor imobiliário, né? Valoriza, porque você consegue fazer mais negócio, porque com o juro mais baixo você compra aquilo que é mais caro. Você compra carro, você compra imóvel. E quando o juro para de cair e sobe, aí dá uma desaquecida no setor imobiliário. Mas o setor imobiliário brasileiro está indo muito bem, de todos os níveis. Desde a baixa renda, do Minha Casa Minha Vida, está havendo uma demanda muito grande, uma procura muito grande, e o mercado de capitais ajudou muito com a constituição de fundos imobiliários através das LCAs, dos CRAs, né, que eram instrumentos de captação de recursos para financiar o setor imobiliário. E esse governo está querendo acabar ou diminuir o mercado de capitais. Mas o fundo imobiliário é uma criação, é um veículo que foi criado para fomentar o mercado imobiliário. Então, a pessoa física, ela compra um fundo de tijolo, ela compra o que ela quiser, depende da carteira. Nisso vieram também os fiagros para fomentar o agro. Então, gente, a gente tem que dar força para o mercado de capitais. E o mercado, uma coisa que o mercado odeia, detesta e que mata o mercado, você quer matar o mercado, é ingerência do governo. O mercado, ele pede liberalismo, liberdade econômica. A formação de preços, ela tem que ser livre e é por aí. Vamos lá. O João Martins, ele quer saber como calcular imposto de renda mensal sobre venda bolsa. A bolsa é o seguinte, você tem até o mês subsequente, né?
Então, o que você operou, nós estamos em março, você só vai pagar no último dia útil de abril. Então, você pega, se você teve ganho, né? Você depende de que mercado, né? Mercado à vista, 15%. O mercado de opções, quando você faz operações de day trade, aquelas de compra e venda no mesmo dia, é 20%. Aí você faz a DARF, e agora existem empresas e as corretoras, um bom número delas, prestam esse serviço para os clientes. Mas é 15% sob ganho de capital dentro do mês, né? Mas assim, vamos lá, você tem um estoque que você está carregando, e se você, ainda tem o benefício fiscal, se você vender no mercado à vista até R$20 mil por mês, você está isento, mas você tem que respeitar, até R$20 mil por mês. Vou te dar um exemplo, você comprou Petrobras quando o Lula tomou posse, a R$16, Petrobras veio para 40, e você está carregando essa posição, então você está com um ganho fabuloso. Se você vender, né, você comprou por 1.000, 16 mil, você tem 40 mil. Então, se você vender 500 ações, né, você vai fazer 20 mil. Respeitando esse limite, você não paga um centavo de imposto. Então, se você tiver essa disciplina, você pode usar o mercado de capitais como uma aposentadoria, digamos assim. Você faz um investimento agora e depois você vai tirando, né, no máximo R$20 mil por mês. 20 mil do valor de venda. E você não paga o imposto sobre o ganho de capital. Porque no caso, se você comprou ela por 16 e ela está a 40, o ganho de capital por ação é 40 menos 16. Então, esse é o ganho de capital. Mas na hora que você usa a isenção não é sobre o ganho de capital, não. É sobre o valor da nota. 20 mil de venda total no mês. O Renato Silva, ele falou, espero vê-la na Seconex. O Sargento Renato, sou o Sargento Renato que a conheceu lá. O Sargento Renato até tirou foto. Tirei foto com ele, tirei foto com o comandante. E o Rogério Nunes, ele falou que pode deixar que ele vai verificar a rua. Vai mandar uma foto, hein? Eu vou lá tirar uma foto, olha que trem chique. Trem chique. Agora, eu mereço. Eu fiquei lá 21 anos. E reza a lenda, mas é a verdade, não tinha telefone no Condados da Lagoa. Aí criaram um programa na Telemig, antiga Telemig, que você fazia você fazia um estudo, um levantamento, quantos aparelhos seriam necessários para que chegasse num ponto de equilíbrio, e uma empresa privada, que era do Márcio Lacerda, era a Construtel, ela bancava desde que a gente comprasse X telefones. Para viabilizar o investimento, eu comprei acho que 20 linhas de telefone, porque naquela época, ainda mais que não tinha. Então todo mundo que ia construir casa lá tinha que comprar um telefone na minha mão. Só que, olha como é que as coisas acontecem, isso, eu não me esqueço disso. Aí tudo bem, construir a linha, eu comprei minhas 20 linhas, pagava lá o carnezinho, todo mês de 20 telefones, fiquei com um. Na hora que entregaram os telefones, a Construtel faz uma propaganda que ela estava vendendo uma. Eu chamei até a Polícia Federal. E aí fizemos um acordo que a Construtel só poderia vender depois que eu vendesse o que eu tinha comprado para viabilizar o negócio. Para vocês verem como é que funciona, né? Mas enfim. E aí eu conheci o Márcio Lacerda, que ele era o dono da Construtel. Eu fui parar lá no gabinete dele, era lá no Barro Preto. Fui parar no gabinete do Márcio Lacerda. Eu falei, não, você não vai fazer isso comigo, não. É isso. Ele falou que essa rua Rita Mundinha, fica perto da Marques Neto, da Conde Marques. Eu morava na Conde Marques Neto. Então, me fizeram uma homenagem perto da minha casa. Era a última casa da Conde Marques Neto, na hora que ela faz uma curva e tem uma pracinha. A casa direita, em frente à caixa d'água, era minha. Então tá, você já falou do Sargento Renato, então é isso. O Max Viana entrou, mas ficou caladinho. O shake, o petróleo caiu, ele fica calado.
Grande abraço. Ô, gente, ó, muito obrigado pela força. Meu canal do YouTube já ultrapassou mais de 300, tem quase 400. 400. Então vamos, né? Reforça aí, Célia. Vamos, ó, já se inscreveu? Vamos todos. Isso. Vamos lá, gente. Coloquei aí, tá? Aí o Rogério Nunes está falando, no caso, se há 2 ou 3 anos atrás fiz um financiamento de um imóvel, vale a pena tentar uma redução ou continua a mesma coisa? Ué, você pode fazer você pode migrar. Nada te impede de migrar, não. Se você conseguir taxa melhor em outro banco, você vai embora. Você pode, eu não sei com que taxa que você está, né? Mas eu acredito que há 2 anos atrás, eu tenho que pegar a Selic, você devia estar a Selic já estava subindo. Deve estar mais ou menos no mesmo nível de hoje. Eu acho que você tem que consulta, né? Tem muito banco aí agressivo no mercado imobiliário. Você tem o próprio Sicoob, está muito bom em mercado imobiliário. Você tem o Itaú, está agressivo no mercado imobiliário. A Caixa, eu não sei aonde você fez seu financiamento, mas você pode usar a portabilidade. Então, você pode transferir o seu financiamento. O problema com o mercado imobiliário é por causa da garantia. Aí eu não... Porque o outro tipo de financiamento é muito fácil. Mas acredito que não deva ser tão complicado, não. Ô, Jean Antônio, eu gostei, o protesto, Minas grita pelo leite, gente, vão gritar pelo leite, vão gritar pelo que for. Foi impressionante, 7.000 pessoas no Expo Minas. Infelizmente, nós estamos com um problema sério, quem mora aqui em Nova Lima, por causa do buraco lá no Belvedere. A gente não consegue chegar em Belo Horizonte. Eu fico na Itatiaia até às 9, o evento era às 10. Eu falei, não vou chegar lá. E se chegar, não ia achar lugar para estacionar. Então... deu no que deu, eu assisti pelo Insta, né? Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Lamentei não estar lá para gritar também. Aí o marido da Elda tá. Eu não sei como que a Elda não estava, que a Elda tem todas. Nossa conselheira. Andréia Nicolato, Dedé, você está atrasada, viu? Ó, cortar seu ponto. Já estou dando boa noite. E outra coisa, tem a Madá da Vila. Ela falou que ela perdeu a apresentação do vinho. Você pode mostrar de novo? Posso. Esse vinho é um primitivo de Mandúria maravilhoso. Mas a razão de eu estar tomando esse vinho é porque a temperatura baixou e porque ele faz ele vai aí para... É tipo uma analogia da raposa e as uvas. Como eu quero a raposa embriagada na primeira partida do Campeonato Mineiro, então eu vou tomar um vinho desse até o dia do primeiro jogo. Então, quer dizer, um bom motivo, né, para eu tomar um vinho tão gostoso. Acho que não vou tomar um por dia, não, mas um por final de semana e no dia do jogo, que vai ser na Arena, e nós vamos ganhar de no mínimo 3 com o novo técnico. Tchau, Filipão. É isso, gente. Então, beijo grande, obrigada a todo mundo. E eu quero agradecer o Chico Maia, porque no último sextor, eu estava realmente, eu sou muito bem tratada, eu sou muito... isso energiza a gente, isso, nossa senhora, é bom demais. E ele fez um rios, né, com o meu agradecimento. Oi, Adriana. Adriana, eu quero te chamar para você dar um showzaço de governança. Roseli, beijão. Galo doido. E aí ele fez um rios com o meu agradecimento, eu gostei muito. Marcelo, isso aí. Cadê Zero, gente? Desliga, tchau, fui. Boa noite. Manda um abraço pro Maicin, é o irmão da doutora Lohane. Ele é seu fã. Maicon, um grande beijo, um grande abraço. Adriana, gente, Adriana Soli, nós vamos fazer, vou te chamar, nós vamos fazer um sextor com a Adriana Soli sobre governança.
Ela vai explicar a importância da governança, porque governança é tudo, gente. Eu costumo chamar governança porque é tão amplo, de ética. Então, se você não conduzir o seu negócio com ética, a sua vida com ética, você tem que ter governança dos seus processos, em tudo. E aí a gente vai fazer um sextor maravilhoso. O Forex, eu não tenho sangue para Forex, não. Eu não mexo com isso, não. Tchau, gente. Beijo. Bom final de semana para todos. Tchau.